Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meu amado irmão e minha irmã. Hoje estamos mais uma vez, dia 5 de setembro, para nós refletirmos o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho que nós acabamos de escutar, gostaria de destacar dois fatos importantes. Primeiro, a sogra de Pedro, que foi curada. Ela estava com febre e, quando ela foi curada por esta febre, ela começou-se a servir a Deus. Quantos de nós também não precisamos de um milagre na nossa vida? Ou seja, quantas pessoas já receberam milagres na sua vida porque Deus, tão misericordioso, o curou? Mas tem tantas pessoas que recebem o milagre de Jesus, mas não coloca-se a serviço, assim como a sogra de Pedro. Nós pedimos a graça de Deus, mas infelizmente nós não temos essa coragem de servir a Deus. Por isso não podemos lidar com Deus apenas como objeto de troca. Deus dá aquilo que eu preciso e depois aquilo que Ele deu para mim eu já deixo de lado. Jesus, só vou buscar Ele quando eu precisar. Claro que não. Deus concede a graça, Deus é misericordioso, sempre derrama a sua bênção em nossa vida, mas nós nunca podemos esquecer que estamos neste mundo para servir a Deus. E servir a Deus é simplesmente então fazermos a sua vontade, semearmos a palavra de Deus, semearmos o reino de Deus, que é amor, que é justiça, que é paz no meio deste mundo. Servir a Deus é isto, é fazer a vontade de Deus, é buscar as coisas de Deus e deixar as coisas do mundo de lado. E outro fator que o Evangelho vem mostrar para nós é que tinha muitos doentes naquela época, que também sofriam por diversos males. E as pessoas pegavam esses doentes e levavam até Jesus. Quantos irmãos nossos nós sabemos que também estão doentes em questão espiritual? Nós também somos chamados a pegarmos essas pessoas e levarmos elas até Jesus, apresentar o Salvador, apresentar Ele, que só pode curar, que só pode dar a graça que nós mais precisamos e necessitamos. Pois hoje o mundo quer levar essas pessoas aonde a felicidade não perdura, como nós sabemos, que são as drogas, a bebida, os prazeres carnais, mas nós não devemos deixar com que essas pessoas se percam. Se elas estão no fundo do poço, sem esperança, nós somos chamados a segurar em suas mãos e levarem ela até Jesus. Que nesse dia possamos então sermos instrumentos das mãos de Deus na vida de muitas pessoas, para que através de nós elas possam conhecer esse Jesus misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Que Deus sempre permaneça com você.